Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Entrevista à Sexta. Damos hoje continuidade ao diagnóstico municipal autárquico que temos vindo a realizar. Estamos em Setúbal, dar continuidade à análise ao trabalho autárquico realizado no município de Setúbal, e depois de Sónia Leal Martins, vereadora do PSD, hoje é chegada a vez de, em representação do Partido Socialista, Fernando José, vereador na Câmara Municipal de Setúbal e também deputado à Assembleia da República. Bom dia, Sr. Vereador, seja muito bem-vindo, e começo por lhe perguntar como analisa estes pouco mais de 2 anos de mandato na Câmara Municipal de Setúbal. O PS esperava ter mais vezes o PSD do seu lado, no Executivo, neste mandato em que a CDU ficou apenas com maioria relativa? Bem, bom dia, agradecer o convite e cumprimentar todo o auditório da Rádio Popular. Dizer que nestes 2 anos o PSD tem a sua estratégia e nós respeitamos essa estratégia. Mas falar de PSD não é falar de futuro, não é falar de solução. Falar da CDU é falar de passado. Estes 2 anos foram efetivamente 2 anos perdidos, em que nada se concretizou. As promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral, as promessas que foram feitas ao longo dos últimos 20 anos, nada se concretizou nestes 2 anos. Foram efetivamente dois anos perdidos, e aquilo que nós dizemos é que nestes 2 anos o Partido Socialista afirmou-se efetivamente como a única alternativa credível à gestão da CDU. Uma gestão desgastada e em fim de ciclo. E efetivamente aquilo que melhor nos traz 2024 é que falta apenas 1 ano e 9 meses para a mudança que urge em Setúbal. Nós não podemos continuar a ter um executivo que faz promessas, assume compromissos com a população e não cumpre. Tivemos primeiro um enorme projeto da Macau Legend. Esse era um projeto que vinha revolucionar com uma nova visão o Concelho de Setúbal, uma marina, hotéis de 5 estrelas, nada disso se concretizou, e quando questionado, o Presidente de Câmara, numa das últimas reuniões, aquilo que disse é que o investidor nunca mais apareceu. Bem, o investidor nunca mais apareceu, mas a verdade é que o Executivo CDU, que a CDU em Setúbal fez bandeira deste projeto, foi inclusivamente a Macau assinar um protocolo e nada aconteceu. Depois da Macau Legend tivemos a Cidade do Conhecimento. Em vésperas de eleições apareceu um mega investimento que ia revolucionar Setúbal e transformar em Setúbal realmente numa cidade do futuro. A verdade é que, passado este tempo todo, nada aconteceu. E a Cidade do Conhecimento é mais um nado morto. Portanto, não existe. E questionado também o Presidente de Câmara, aquilo que disse é que o investidor terá perdido o interesse. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que, ao longo do tempo, Setúbal, que tem uma enorme potencialidade, não consegue concretizar essas potencialidades. E isto tem de terminar. Setúbal tem que efetivamente afirmar-se como verdadeira capital de distrito, afirmando todas as suas potencialidades. Nós temos o Politécnico de Setúbal, temos o Porto de Setúbal, temos a Serra e o Rio, temos a nossa gente, e nós temos que efetivamente construir uma cidade com capacidade para dar resposta, para se afirmar efetivamente como capital do futuro, como Setúbal capital de distrito. E isso não tem vindo a acontecer nos últimos 20 anos. Quem tem tido o melhor desempenho no Executivo, a gestão CDU ou oposição PSD? Que nota dá a cada uma destas forças representadas no Executivo? Eu estou a deixar de fora propositadamente o PS, para não ser advogado em causa própria. Claramente nota negativa, tanto à oposição, que é feita pelo PSD, mas terão a sua estratégia de andar de mão dada com a CDU, mas é uma estratégia feita pelos autarcas do PSD. Nós não nos intrometemos nessa estratégia, nem sequer vamos entrar nessa luta, porque não é um combate nosso. Efetivamente, a única alternativa à gestão CDU na Câmara Municipal de Setúbal é o PS. A gestão CDU, obviamente, que tem nota negativa, porque não consegue concretizar, não há nada de novo. Em 2 anos, a cidade piorou. Se nós andarmos pela cidade, se nós contactarmos as associações do nosso concelho, verificamos que as coisas pioraram. As ruas estão completamente degradadas, as estradas, dou-lhe um exemplo, a estrada de São Gonçalo estava num estado de total degradação, foi requalificada há bem pouco tempo.
e neste momento está outra vez em vias de fechar por mais não sei quantos meses para ser requalificada. Dou-lhe outro exemplo. Os conflitos laborais na Câmara Municipal de Setúbal. Aquilo que aconteceu na Câmara Municipal de Setúbal com os bombeiros sapadores é algo inadmissível. Há um conflito, ou existiu um conflito aberto na Câmara Municipal de Setúbal entre a entidade empregadora, a Câmara Municipal, e os bombeiros sapadores. Os vereadores do Partido Socialista apresentaram desde logo, na primeira hora, uma solução para o conflito. O Executivo CDU veio dizer de uma forma arrogante que era impossível concretizar essa solução. Um ano. Estivemos os bombeiros sapadores um ano em greve, em conflito aberto com a Câmara Municipal de Setúbal. E ao fim do ano, pasmem-se, as soluções encontradas foram precisamente as soluções preconizadas pelos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, este conflito podia ter sido evitado. À lei ou não? Não, essa é uma falsa questão. Essa é uma questão que se colocou depois. O conflito esteve em aberto, por uma decisão errada da Câmara Municipal de Setúbal no reposicionamento salarial dos trabalhadores e por outras questões. O tema do pagamento do trabalho suplementar, que efetivamente veio a ser esclarecido pelo Governo, surgiu nos últimos 8 meses do conflito, mesmo no final, portanto, deste conflito. E, portanto, essa não foi a questão. A questão foi, efetivamente, o errado reposicionamento dos trabalhadores e um despacho que o Tribunal veio a considerar que os critérios utilizados pela Câmara Municipal foram obscuros. Um despacho de nomeação de chefias na Câmara Municipal de Setúbal, nos bombeiros sapadores, que o Tribunal, na sua sentença, vem dizer que os critérios utilizados foram critérios obscuros. E, portanto, toda esta atrapalhada foi criada pela CDU, foi criada pelo Executivo CDU, que é uma situação que já se arrastava. Uma situação que já vinha de trás. A solução encontrada... A solução encontrada... Quando diz que agarraram naquilo que tinha sido proposto pela variação socialista... E que tinha vindo a ser defendido pelos trabalhadores. E, portanto, o Partido Socialista, quando fez uma proposta em reunião de Câmara, não inventou a roda. Porque essa solução vinha a ser preconizada também pelos próprios bombeiros sapadores. Aliás, aquilo que nós fizemos foi dar voz à sentença do Tribunal. Porque o Tribunal vem dizer que existe um reposicionamento errado por parte dos trabalhadores. Aliás, quando esse despacho foi feito pela Câmara Municipal, os vereadores do Partido Socialista, ainda com o anterior presidente, chamaram a atenção que aquilo era ilegal. E aquilo que foi dito na altura, bem, basta recorrer às atas, que nós não tínhamos razão, e nós alertámos na altura que aquilo era um reposicionamento ilegal. O Tribunal veio dar razão. Depois tivemos essa situação, esse despacho também ilegal na nomeação de chefias, e que nós também chamamos à altura, à razão na altura, da ilegalidade desse mesmo despacho. Ora, o Tribunal veio depois a declarar também como ilegal e chamando a atenção para os critérios obscuros que foram utilizados. E, portanto, toda esta situação de conflitualidade deve-se a quem a criou, o Executivo CDU, e a quem não conseguiu, durante mais de um ano, resolver. Nós temos que conseguir construir pontes, temos que conseguir abrir as portas do diálogo, no sentido de criar depois os necessários consensos. E durante muito tempo, o Executivo CDU fechou-se em si e não abriu essas portas de diálogo, apesar dos apelos dos vereadores. Foi preciso quase uma situação extrema em que nós condenamos situações de violência, situações em que viaturas dos bombeiros municipais foram retiradas do quartel para cortar as vias de acesso na cidade de Setúbal, para que efetivamente a Câmara recuasse. E, portanto, nós acreditamos que não era necessário chegar a este ponto. Basta não ter a arrogância política que tem este Executivo CDU e, efetivamente, sentar-se à mesa e abrir essas portas de diálogo na procura dos necessários consensos. Por falar em arrogância política, Sónia Leal Martins, a vereadora do PSD, diz que o PS ainda não interiorizou que não ganhou as últimas eleições autárquicas em Setúbal. E André Martins acusa também o PS de tentar impor as suas próprias propostas, apesar de não ter ganho as eleições. Quando estiver na governação, aceitará uma atuação como aquela que lhe é apontada ao PS enquanto oposição? Bem, essas declarações seriam próprias de um quadro humorístico. É a democracia a funcionar. Obviamente que estamos perante uma situação de democracia a funcionar. A oposição serve precisamente para apontar as críticas, mas também as soluções.
É isso que é feito na Assembleia da República. O Partido Comunista Português e o PST, embora na oposição, e o PS com maioria absoluta, não deixou de apresentar as suas propostas. Ora, isso era uma inversão da democracia, era uma inversão da ação política. Quem está na oposição não poder apontar críticas, nem ter a capacidade depois de apresentar as soluções. E aquilo que o Partido Socialista tem vindo a fazer nestes 2 anos de mandato... Outra coisa é tentar impor. Mas o Partido Comunista na Assembleia da República também não tenta impor. O PSD na Assembleia da República também não tenta impor. E nas outras câmaras municipais, onde são oposição, PSD e PCP também não tentam impor. Bem, essa imposição é própria da democracia. E a pena é que o Partido Comunista Português aqui em Setúbal e também o PSD não tenham esse entendimento. Aquilo que deve existir são pontos de diálogo no sentido de se conseguir melhorar as propostas que são feitas. Repare, eu dou-lhe um pequeno exemplo daquilo que é conseguir construir consensos. O Partido Socialista teve, e desvendo aqui por 30 segundos o assunto, o Partido Socialista teve, na atual legislatura, a maioria absoluta. Teve uma das marcas fundamentais na sua governação que tem a ver com a agenda do trabalho digno. Eu fui o coordenador da agenda do trabalho digno, no Grupo de Trabalho, na Assembleia da República. O Partido Socialista tem maioria absoluta. Todas as alterações que quis impor na legislação laboral poderia as ter feito sem ser acompanhado pelas outras forças políticas, porque tinha maioria absoluta. Não obstante ter essa maioria absoluta, houve uma capacidade de diálogo por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista com as outras forças, no sentido de melhorar as propostas que estavam vertidas na proposta do Governo e também nas propostas do grupo parlamentar. E aquilo que aconteceu é que, no final, estas alterações à legislação laboral refletem propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e também do PSD. Portanto, o que está a dizer... é que tem que existir capacidade de diálogo. E essa capacidade de diálogo não existe por parte deste PCP em Setúbal. Este PCP em Setúbal é um PCP arrogante. É uma gestão que se fecha em si e que não tem capacidade de dialogar. Aquilo que o Partido Socialista tem feito, que os vereadores do Partido Socialista têm feito, mas também que os autarcas do Partido Socialista, e permita-me que diga isto, os autarcas do Partido Socialista por todo o Conselho, na Assembleia Municipal, mas também nas juntas de freguesia, onde fazem um trabalho de proximidade, um trabalho muitíssimo importante. Em termos de proximidade, fazem é procurar precisamente essas pontes. É apontar, através da crítica construtiva, aquilo que está mal e tentar encontrar soluções. E é isso que nós temos feito. Temos apresentado várias propostas, umas que são colhidas, outras que não são colhidas. Agora, nós não estamos a querer nos substituir à gestão CDU, porque isso irá acontecer através do voto livre e democrático nas próximas eleições autárquicas em 2025. Portanto, para arrumar esta questão, quando estiver Fernando José na governação, aceitará uma atuação como aquela que é criticada ao PS agora na oposição, é isso? Nem pode ser de outra maneira, nem pode ser de outra forma. Nós temos de ter essa capacidade de encontrar os necessários consensos e melhorar as nossas propostas, porque ninguém é dono da verdade. E, portanto, eu penso que se na Câmara Municipal existem 3 forças políticas que estão representadas, é da capacidade de intervenção dessas 3 forças políticas que deve, efetivamente, nascer a concretização de medidas que venham melhorar a vida dos setubalenses e dos azeitonenses. Isso, por exemplo, não aconteceu na Junta de Freguesia de Azeitão. É algo inconcebível, depois do orçamento municipal, o orçamento ter sido chumbado, depois do orçamento de freguesia ter sido chumbado, a Junta de Freguesia traz à Assembleia o mesmo orçamento. Não houve a capacidade de tentar dialogar com os autarcas do Partido Socialista na freguesia de Azeitão. O orçamento que foi apresentado foi o mesmo que foi chumbado. Ora, esse orçamento voltou a chumbar. E só depois de ter chumbado a segunda vez é que o Executivo da Junta vem então à procura do Partido Socialista para tentar encontrar esses consensos. E, portanto, isto acho que diz muito daquilo que é a gestão da CDU no Conselho de Setúbal. Tem noção, com a resposta que acabou de dar, acabou de confirmar-se como cabeça de lista nas próximas autárquicas à Câmara Municipal de Setúbal. Eu não confirmo que serei candidato à Câmara de Setúbal. Aquilo que posso confirmar é que o Partido Socialista, durante 20 anos em que esteve na oposição, também cometeu erros.
E alguns desses erros foi precisamente andar com mudanças nas suas lideranças, foi andar muitas vezes em guerras internas, e isso foi possível ultrapassar através de um trabalho que foi feito e que tem que ser reconhecido pelo anterior Presidente da Conselhia, Paulo Lopes, em que foi um trabalho importante, acompanhado obviamente por uma equipa que pacificou e melhorou a atuação do Partido Socialista em Setúbal, e à qual eu neste momento, enquanto Presidente da Conselhia, estou a dar continuidade, com uma equipa de gente jovem, de gente da terra, com capacidade, quadros do Partido Socialista que não têm apenas na política a sua atividade, têm percurso profissional, percurso académico, e que estão disponíveis, obviamente, para abraçar esta causa nobre que é a política, e através da política fazer a mudança. Eu estarei disponível para aquilo que o Partido Socialista entender. Não escondo, obviamente, os meus objetivos, não escondo um sonho que sempre tive desde criança enquanto setubalense, que é ser Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Agora, cabe obviamente ao Partido Socialista tomar essa decisão. Acredito que estamos no caminho certo, acredito que estamos a trabalhar com tempo, que foi algo que o Partido Socialista em Setúbal nunca teve. Nós começámos a trabalhar logo a seguir às eleições de 2021, começámos logo a trabalhar na oposição, de uma forma responsável, no terreno, junto das associações, junto dos bairros, junto das nossas pessoas. Vamos à mobilidade, e é uma questão que tem gerado forte polémica. O estacionamento tarifado na cidade. O PS defende a suspensão do contrato com a Data Rede ou não? O PS, desde a primeira hora, que foi contra a concessão do estacionamento tarifado por 40 anos e com um aumento de 500%. É incompreensível e inaceitável que o estacionamento tarifado seja alargado a zonas residenciais, onde não existe nenhuma pressão. Nesse sentido, criticámos desde a primeira hora esta medida, que tem pai e mãe. A mãe deste projeto e desta concessão é Maria das Dores Meira, o pai é André Martins, e, portanto, eles são os dois responsáveis máximos por aquilo que está a acontecer neste momento em Setúbal. A CDU é responsável. Não pode vir esta CDU, aquela CDU que na campanha eleitoral de 2021 falou em continuar Setúbal e que andou de braço dado com Dores Meira na rua, não pode vir agora dizer que não tem qualquer tipo de responsabilidade neste processo e que a responsabilidade é da anterior Presidente. E isto não pode ser afirmado, até porque André Martins foi durante muitos anos, e enquanto todo este contrato foi desenhado, todo este processo foi desenhado, era vereador no urbanismo e depois, no último mandato, foi Presidente da Assembleia Municipal. E eu não vi, ninguém assistiu a André Martins recusar ou apontar alguma crítica enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Votou este contrato de concessão, votou toda esta alteração que hoje penaliza os setubalenses. Mas o PS suspenderia de imediato este contrato? O PS aquilo que defende é uma revisão. Nós temos que verificar quais são as consequências de uma suspensão. Tem que existir uma negociação com a empresa. Tem que existir essa capacidade. Aquilo que nos tem sido dito pela CDU, através do seu Presidente, é que têm existido conversas. Depois dessas conversas já passaram para negociações. Mas um dia são negociações, outro dia são conversas. Aquilo que nós não sabemos é efetivamente o que é que está a acontecer. Aliás, os setubalenses sabem que aquilo que está a acontecer é um aumento exponencial do estacionamento tarifado. O estacionamento continua a ser alargado. E, portanto, aquilo que nós defendemos de forma muito simples. Tem que haver uma negociação com a empresa. Não sei se através de uma suspensão do contrato ou não, mas tem que haver uma negociação com a empresa. Pelo menos uma suspensão do crescimento do estacionamento tarifado enquanto esta situação não estiver clarificada. Portanto, não pode haver estacionamento tarifado a ser alargado a zonas residenciais, defendemos isso tem que ser conseguido. Depois, defendemos que a contrapartida prevista no anexo 9 não pode ser a construção de uma parede no Largo José Afonso, no auditório do Largo José Afonso. Isso é ridículo. Aliás, isso já foi assumido pela CDU e por aquilo que nos dizem, nas conversas que estão a ser tidas com a Data Rede, é de que estão a tentar encontrar outra contrapartida. Estamos a falar de mais de 1 milhão de euros que os iluminados na Câmara Municipal de Setúbal do Partido Comunista queriam transformar numa parede no auditório do Largo José Afonso. Chegaram agora à conclusão, depois de muitas críticas apontadas pelos vereadores do Partido Socialista, que aquela não seria uma solução. Mas quem redigiu o contrato não foram os vereadores do Partido Socialista. Quem redigiu o contrato, quem assinou o contrato, foi o Executivo CDU. E, portanto, eles são responsáveis não só por este crescimento
do estacionamento tarifado na cidade, pelos problemas que está a criar até ao comércio local, não só aos residentes, mas também ao comércio local, mas depois também à questão das contrapartidas que já poderiam estar concretizadas, já deviam estar concretizadas e que poderiam, por exemplo, ser vertidas no equipamento desportivo ou cultural, que Setúbal, efetivamente, continua a ser uma cidade um concelho bastante carenciado dessas mesmas infraestruturas. Mas aquilo que foi encontrado de uma forma, diria, ridícula por parte do Executivo CDU foi a construção de uma parede para cortar o vento e o som no auditório do Largo José Afonso. Ainda no domínio da mobilidade, como é que justifica que o PS defenda, em termos locais, a inclusão da travessia para Troia no passe navegante e que vote contra na Assembleia da República, aliás, com o seu voto inclusive? Certo. Não são duas coisas distintas. O PS a nível local defende a mesma coisa que o PS a nível nacional. E o deputado Fernando José na Assembleia da República defende a mesma coisa que defende o vereador Fernando José na Câmara Municipal de Setúbal. Vamos então tentar aqui de uma forma célere justificar este voto contra na Assembleia da República. Em maio de 2023, o grupo parlamentar do Partido Socialista fez umas jornadas parlamentares distritais que teve como objetivo abordar o tema da mobilidade e dos transportes no distrito de Setúbal. Um dos temas que foi apontado foi precisamente a dificuldade que existia no pagamento do bilhete, do passe de Setúbal para Troia, mas também de Troia para Setúbal. Ou seja, existe aqui uma afetividade dos setubalenses a Troia, questões históricas, mas existe também a necessidade de quem vive na outra margem de se deslocar para Setúbal, seja por questões de educação, profissionais ou de saúde. É mesmo por coesão social. Exatamente. E, portanto, nós temos aqui que encontrar uma solução. Ora, a solução que nos foi levada à Assembleia da República era que este processo fosse, ou que este problema fosse solucionado através do passe navegante. Ora, isso não é possível, porque isso ia resolver apenas parte do problema. Iria resolver o problema a quem reside em Setúbal, mas não a quem reside na outra margem, porque não pode ser incluído no passe navegante. E, portanto, aquilo que foi assumido, um compromisso que foi assumido pelo Governo, era da criação de um grupo de trabalho no sentido de ser encontrada uma solução para resolver este problema. Um problema que tem que ser solucionado com uma resposta por parte de quem vive em Setúbal, mas também de quem reside em Alcácer ou em Grândola. E é nesse sentido que nós estamos juntos. Estamos no mesmo barco, no sentido de resolver este problema. Recordo que foram os deputados do Partido Socialista que reuniram com a empresa, com a Atlantic Ferries. Ninguém tinha reunido até ali, da parte de outros grupos parlamentares, nem de variação em Setúbal, nem o próprio Executivo Comunista tinha reunido com a empresa. E, portanto, existe, efetivamente, da parte do Partido Socialista, a intenção de resolver este problema e acreditamos que ele está num bom caminho, no sentido de ser solucionado. O PS, Fernando José e o PS votaram contra por uma proposta concreta ser parcial, não ser global, ou seja, não ser abrangente também. Porque a solução tem que abranger não só quem reside em Setúbal, mas também quem reside em Alcácer do Sal e reside em Grândola. Este problema tem solução, mas não é uma solução que vise só apenas os setubalenses e, portanto, tem que ser visto de forma global. A proposta que nos foi apresentada é uma proposta oportunista, simplista e que não tem, obviamente, não teve o voto favorável do Partido Socialista. Nós não somos contra, somos a favor da resolução deste problema, mas não através daquela proposta e, por isso, votámos contra. E vão apresentar alguma? Aquilo que foi o compromisso por parte do Governo, do grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho trará certamente uma proposta para resolver este problema. Eu dou um exemplo muito simples, de 30 segundos, para lhe dar nota de algo que também tem vindo aí a afetar muito, e falámos há pouco dos bombeiros sapadores. Há uma intenção dos bombeiros sapadores de serem considerados profissão de desgaste rápido. E eu até considero, pessoalmente, vincula-me apenas a mim, que a profissão de bombeiro profissional até poderá ser enquadrada numa situação de desgaste rápido. Agora, aquilo que nós temos que verificar é quais é que são os critérios para que as profissões sejam consideradas de desgaste rápido.
rápido. E, portanto, existe neste momento um grupo de trabalho que está a tratar desses critérios, desse enquadramento legal, para depois saber, não de forma casuística, profissão a profissão, mas saber qual é que é o enquadramento da profissão de desgaste rápido, depois saber se a profissão de tripulante de cabine, de bombeiro sapador, de enfermeiro, se cabem ou não cabem ali. Portanto, nós não podemos estar a tratar a profissão a profissão, mas ter esse enquadramento. Ora, o PAN, de forma oportunista, levou à Assembleia da República uma proposta no sentido de a profissão de bombeiro sapador ser considerada desgaste rápido. Nós votámos contra essa proposta. Ao votarmos contra essa proposta, nós não estamos a dizer que estamos contra o facto do bombeiro profissional, bombeiro sapador, vir a ser considerado de desgaste rápido. Não foi isso que nós dissemos. Aquilo que dissemos é que estamos contra aquela proposta que nos foi apresentada. Porquê? Porque tem que haver um enquadramento que está neste momento a ser estudado. E, portanto, as coisas são muitas vezes mais complexas, são muito mais complexas. A análise é muito mais complexa do que dizer apenas votaram contra, estão contra. Ou têm uma posição diferente em Lisboa daquela que têm em Setúbal. Não é isso. E, portanto, na questão da travessia do Sado, nós temos, efetivamente, esse problema identificado. Foi identificado nas jornadas parlamentares, como distritais, como um dos problemas a resolver, e há o compromisso por parte do governo que é suportado neste momento pelo grupo parlamentar do Partido Socialista de existir uma solução, e acreditamos que essa solução vai existir, mas de uma forma que abranja não só quem reside em Setúbal, quem reside nesta margem, mas também quem reside em Grândola, em Alcácer do Sal. O orçamento municipal de Setúbal é o maior de sempre, de resto é exemplo daquilo que se pode observar por outros municípios fora, mas não deixa de ser, não deixa de apresentar números, um aumento significativo. E a CDU tem a perspectiva de alcançar uma grande taxa de execução e até aumentar, vir a acabar por aumentar o valor orçamentado ou previsto, melhor dizendo. Que comentário é que lhe merece este orçamento para Setúbal? Bem, é efetivamente o maior orçamento, mas é um orçamento que acaba, na nossa opinião, por não dar a necessária resposta aos problemas que afetam efetivamente os setubalenses. Este orçamento municipal teve contributos do Partido Socialista, os vereadores do Partido Socialista, que não foram aceitos pela gestão CDU, nomeadamente no âmbito da habitação. Durante 20 anos, o Executivo CDU deixou completamente ao abandono o tema da habitação. A última habitação municipal, construída em Setúbal, data do tempo do Partido Socialista, antes de 2001. Já lá vão mais de 20 anos. Durante estes 20 anos não foi colocado um único tijolo de habitação municipal para dar resposta aos problemas da habitação indigna, não só através de renda acessível, mas também de renda apoiada. A verdade é que foi preciso o governo do Partido Socialista dar um passo em frente, colocando o dedo na ferida daquilo que tem sido uma inércia por parte dos vários governos, de dar resposta a este problema, para a Câmara Municipal de Setúbal fazer alguma coisa. E, portanto, o governo do Partido Socialista deu o mote para que as câmaras municipais, todas as câmaras municipais por este país fora, e não só em Setúbal, dessem resposta a este problema, um problema que afeta muitos concelhos, se não a totalidade dos concelhos do nosso país. E Setúbal deu esse passo. Não só na requalificação de habitação, na Bela Vista, na Alameda dos Pinheiros, no Forte da Bela Vista, das Mateigadas, no Quevedo, através de um orçamento a rondar os 70 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, dessa bazuca que muitos duvidavam e diziam não existir, mas a verdade é que há essa requalificação e depois através da possível construção. Mas a verdade é que continuamos sem dar resposta. Os vereadores do Partido Socialista fizeram, por exemplo, uma proposta de que 5 milhões de euros no orçamento fossem alocados à compra de habitação para dar resposta já emergente a estas famílias. Mas permita-me fazer só aqui, introduzir aqui um dado, já que aponta à habitação. O PS acusa a CDU exatamente de falta de política local de habitação,
mas o município de Setúbal é um dos que está mais adiantado, mais avançados, com mais candidaturas ao PRR neste domínio para a habitação. Na requalificação. Estamos a falar na requalificação dos imóveis. Aquilo que nós queríamos ver era mais construção. Nós estamos a falar na requalificação de fogos habitacionais que ao longo deste tempo foram se degradando sem qualquer tipo de intervenção por parte da Câmara Municipal. Mas não reconhece aqui mérito à gestão CDU nesta matéria, tendo em conta que, em termos, ao nível do país, é um dos municípios que tem mais candidaturas e até obra no terreno. Vamos ter que verificar depois em termos da execução. Aquilo que eu aqui quero efetivamente saudar é o enorme trabalho que tem sido feito por parte dos serviços da Câmara Municipal de Setúbal e dos seus trabalhadores. Assim tivessem mais condições, assim tivessem outra ação política a dirigir os destinos da Câmara Municipal, porque efetivamente se outra liderança existisse na Câmara Municipal, os serviços e os trabalhadores dariam uma maior e melhor resposta. Efetivamente isso assim não acontece. Há uma falta de visão tremenda por parte do Executivo CDU. Durante 20 anos estivemos completamente ausentes deste tema da habitação e que é agora colocado em cima da mesa por força de uma medida do governo do Partido Socialista. Do Governo Central. E temos depois esta questão dos 5 milhões que foram apresentados, mas temos que perguntar à Câmara Municipal de Setúbal, neste caso ao Executivo CDU, são milhões e milhões que são anunciados de investimento privado, que não se concretiza. Nós sabemos que existem alguns investimentos que estão a ser acompanhados pela administração do Porto de Setúbal, investimentos importantes, mas a verdade é que os milhões e milhões que têm sido anunciados por André Martins, que foram anunciados na campanha eleitoral e que têm vindo a ser anunciados, aliás, André Martins arrisca-se a ficar conhecido pelo Sr. Milhões, porque tem anunciado vários milhões e não tem concretizado. A verdade é que isso não tem sido uma realidade para os setubalenses. E, portanto, aquilo que nós consideramos... é bom... É assim ou é negativo para Setúbal? Não, este orçamento não dá as necessárias respostas. Traz algumas respostas, mas não traz as necessárias respostas. E isso verifica-se depois no terreno, no dia-a-dia. Como falámos há pouco, nós temos estradas que estão a abater. Nós continuamos a ter a falta de saneamento em determinadas freguesias do nosso concelho. Nós temos neste momento um esgoto a céu aberto no Clube Naval Setubalense, que continua sem resolução. Nós que pugnamos por ser uma das baías mais belas do mundo, que falamos nas questões ambientais, que temos um presidente que é até dos verdes, e nós continuamos a ter um problema ali de descargas no Rio Sado. Essas críticas justificavam um sentido de voto contra? Sim, o Partido Socialista apresentou as razões porque votou contra um orçamento municipal. Quando o Partido Comunista Português, a CDU em Setúbal, não está em maioria e não fala com a maior força da oposição, a única alternativa credível à sua gestão, no sentido de encontrar aqui alguns pontos de consenso dentro do orçamento municipal, em que o Partido Socialista, no âmbito do direito da oposição, apresentou uma série de propostas, nomeadamente o regresso do destacamento dos bombeiros sapadores a Azeitão. E nenhuma dessas propostas é aceita por parte do Executivo CDU. Ora, não resta outra alternativa aos vereadores e aos deputados da Assembleia Municipal que não o voto contra o orçamento municipal. Mas aquilo que nós consideramos é que, efetivamente, este orçamento representa mais uma oportunidade perdida para Setúbal e para os setubalenses, porque não vai acontecer nada daquilo que é, efetivamente, importante para Setúbal, nós continuamos a não conseguir concretizar. E este orçamento não dá essa resposta. Dou-lhe um exemplo, e certamente que poderemos ter a oportunidade, digo eu, de falar sobre investimentos. Mas dou-lhe um exemplo. Se nós quisermos, e não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, antes deste problema que tivemos, por mais um problema político, com a queda do governo, antes o Partido Socialista tinha previsto a realização do Congresso Nacional. Íamos ter eleições para as concelhias, depois para a distrital e terminaria num Congresso. Eu fui chamado para me dizerem que queriam fazer o Congresso em Setúbal. Nós não conseguimos fazer um congresso em Setúbal, um congresso de médicos, um congresso do Partido Socialista ou do PSD ou o que seja, porque nós não temos capacidade.
não há capacidade. Setúbal não tem uma infraestrutura, não tem um pavilhão multiusos, não tem uma infraestrutura que dê capacidade para fazer um grande evento. E nós somos capital distrito. Aquilo que foi uma promessa eleitoral do Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas. Aquilo que foi um compromisso do Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas e que nós esperamos, apesar deste tempo perdido, vir a concretizar em 2025. Porque mais do que falar sobre o passado, mais do que falar sobre as opções erradas da CDU, que não representam avanço, mas sim recuos, que deixam Setúbal sem concretizar as suas potencialidades, nós temos efetivamente que falar do futuro. E é desse futuro que nós vamos falar. Se eu lhe pedir 3 exemplos rápidos, objetivos, de intervenções para o futuro na cidade, no concelho, é capaz de resumidamente enumerá-los? Sim, posso dar-lhe, por exemplo, um dos eixos de intervenção que tem a ver com um simplex na Câmara Municipal de Setúbal. Isto tem que ser feito com os trabalhadores, com o envolvimento de todos os trabalhadores, motivados, através de um mapeamento, para termos realmente um melhor acesso aos serviços, através de um acesso mais simples, mais rápido, eficiente e eficaz por parte da população. E isso é possível de ser feito. Depois, um verdadeiro gabinete de apoio ao investimento. Nós temos que afirmar Setúbal como capital do futuro, com uma ligação ao IPS, mas também à administração do Porto de Setúbal e às forças vivas do distrito, não só do concelho, do distrito, porque Setúbal tem que ser mola impulsionadora de todo o distrito, porque nós somos a capital. E nesse sentido é importante nós, em várias vertentes e com estas entidades, termos o turismo, a pesca, a indústria e também o Porto de Setúbal como algo importante. Depois a questão do movimento associativo e dos assuntos sociais. Nós temos uma falta gritante de infraestruturas. Não conseguimos perceber como é que não temos ainda construído um pavilhão gimnodesportivo em Azeitão e outro na escola secundária Dom Manuel Martins. Podemos dizer, bem, mas isso era uma responsabilidade da administração central. Mas a Câmara Municipal de Setúbal poderia ter assumido esse compromisso com os setubalenses, podia ter concretizado em 20 anos esses objetivos, porque isso iria dar não só resposta à comunidade escolar, em cada uma das escolas, na Dom Manuel Martins e também na Básica 2-3 de Azeitão, mas iria aqui também dar uma resposta ao movimento associativo. Depois do horário escolar, eram infraestruturas que estariam à disposição do movimento associativo. E isso não foi feito. Agora anunciam, depois do Partido Socialista ter vindo assumir o compromisso que em 2025, seria em 2021, não vencemos as eleições, mas assumimos o compromisso de em 2025 construir essas duas infraestruturas, vem agora dizer que vão avançar com a construção dessas duas infraestruturas. Mas depois temos o problema da mobilidade com melhores transportes. Nós temos de ter uma atenção a ter melhores transportes, nomeadamente nas zonas rurais ou periféricas. Em Azeitão, nós temos de ter uma maior regularidade nos transportes. Nós temos os serviços em Azeitão, na freguesia de Azeitão, muito dispersos. E nós temos de ter transportes que consigam dar a resposta, fazer a ligação das pessoas que vivem em Vendas ou vivem em Brejo de Azeitão à centralidade. E, portanto, nós temos de dar aqui uma maior resposta. Tanto resposta não só aos nossos alunos, mas também às pessoas de mais idade. Depois há algo que é importante. Setúbal tem que concretizar, de uma vez por todas, projetos que sejam icónicos. Nós apresentámos, e que sejam estruturantes para o concelho, nós apresentámos o pavilhão multiusos. Foi contestado a localização que poderia ser dada ao pavilhão multiusos. A localização poderá ser outra. A verdade é que nós temos que avançar para a construção desse equipamento. Depois, a questão da travessia para o acesso às nossas praias da Arrábida. Nós perguntamos porque é que a travessia não pode ser feita por via fluvial, porque é que não pode ser a travessia feita pelo SAD, e pode ser através da asa do avião. Nós poderemos levar quem nos visita, os tubalenses ou quem nos visita, às praias através de embarcação, não tem que ser por via rodoviária. E depois nós apresentámos também o projeto dos passadiços da Arrábida, algo que é importante. Hoje, com a nossa potencialidade, com a Arrábida, com as nossas praias, outros concelhos estão a fazer o aproveitamento destes projetos que têm até com participação comunitária. E Setúbal não vai, Setúbal não agarra, Setúbal não descola. Nós estamos parados, são anos perdidos nesta gestão CDU sem qualquer tipo de visão. E é isso que nós queremos para a nossa cidade. É isso que nós queremos para o nosso concelho. São efetivamente projetos que sejam icónicos e estruturantes e que consigam potenciar a economia do nosso concelho. Mas a Marina tem que efetivamente arrancar. Repare, eu dou muitas vezes o exemplo. Se Olhão conseguiu construir uma marina, se Olhão conseguiu requalificar a zona ribeirinha, e Olhão vale muito menos do que Setúbal, porque é que Setúbal não consegue concretizar?
Porque é que nós não conseguimos concretizar as nossas potencialidades? Se Viana do Castelo tem um pavilhão multiusos, porque é que Setúbal não tem? A pergunta que tem que ser feita é esta: se Braga inaugurou agora recentemente uma cidade desportiva, porque é que Setúbal não tem? Ela foi prometida para a anterior Presidente de Câmara, um novo estádio, uma cidade desportiva, e depois nada é concretizado. E portanto aquilo é que nós temos que passar é das promessas e efetivamente às concretizações. Mas dou-lhe um exemplo muito simples. Eu arriscaria a dizer que já está aqui talvez mais de metade do programa da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal, represtinando aquilo que foi o programa das últimas eleições. Estes compromissos não são diferentes daquilo que nós assumimos em 2021. A verdade é que nada foi feito. Eu dou-lhe um exemplo daquilo que disse há pouco. Medidas que são erradas não trazem avanço, trazem recuo. Até podem ser positivas, mas se elas depois se concretizam erradamente, elas representam recuo. Dou-lhe um exemplo: Clube de Oficiais. A compra do edifício do Clube de Oficiais, na Praça de Tocais, na nossa opinião, foi uma excelente compra. Estamos a falar cerca de 1 milhão de euros. Nós concordámos com a aquisição daquele imóvel. O fim a que se destinou um café e algo parecido com aquilo que está feito na Casa da Bahia. Aí está, olha, um excelente projeto que foi feito pelo Executivo CDU. A compra daquele espaço e a requalificação para o fim que foi dado da Casa da Bahia. Está a ver? Também conseguimos encontrar pontos positivos. Mas depois, replicar aquilo que estava na Casa da Bahia com a implementação de um café naquele espaço foi um erro. Tanto foi um erro que o café já fechou. E, portanto, os setubalenses estão a pagar um equipamento que não tem qualquer tipo de uso. Eu dou-lhe um exemplo. Em Belmonte, nós temos o Museu dos Descobrimentos, que conta a história dos nossos descobrimentos. Um edifício antigo que foi requalificado para construir. Quem esteve por trás do desenho, da concepção do Museu dos Descobrimentos, chama-se Fernando Amorim, professor de Setúbal. Não dá aulas em Setúbal, mas é um professor, é de Setúbal. Foi ele que esteve na base. E durante a nossa campanha, o professor Fernando Amorim disse que um fim que poderia ser dado ao clube de oficiais era precisamente um museu de Setúbal, que contasse a nossa história. Lá está. Um equipamento que ficasse para contar, para que quem nos visita consiga saber e visitar a nossa história. Portanto, uma visita através de espaços interativos, salas interativas, que possam ajudar o público a conhecer a nossa história. E, portanto, fica esse compromisso. Em 2025 iremos avançar com a requalificação do Clube de Oficiais num Museu de Setúbal, em que quem nos visita possa ficar a saber as várias etapas da nossa história, que é riquíssima. Caminhamos a passos largos para o final desta entrevista. O tempo é diminuto, mas ainda tenho aqui 2 ou 3 questões que gostava que me conseguisse responder, apelando à sua capacidade de síntese. A redução da taxa do IMI foi quase como uma rábula na Câmara de Setúbal. Considera que foi uma vitória do PS? Não compromete as receitas do município, conforme defende a CDU? Não, o Partido Socialista assumiu um compromisso com os setubalenses de reduzir no mandato o IMI para 0,3% e a devolução da participação variável do IRS para 3%. Aquilo que aconteceu, efetivamente, são factos e os setubalenses avaliarão a posição de cada força partidária. Aquilo que nós temos é que a CDU se aliou completamente de apresentar qualquer proposta relativamente aos impostos municipais. Deixou isso nas mãos do PS. A verdade é que a redução que nós pretendemos ter para 0,3, neste momento estamos em 0,37 no IMI e 3,5 no IRS. Queremos, no mandato, que já vai ser impossível chegar aos 0,3, não compromete, obviamente. Esta é uma vitória dos setubalenses. É uma devolução de rendimento disponível às famílias de Setúbal e de Azeitão, mas efetivamente não compromete. O que compromete efetivamente o orçamento municipal, lá está, são as decisões erradas. A compra do Ima Parque, que neste momento os setubalenses estão a pagar 5 milhões de euros por um espaço que não tem qualquer tipo de projeto e que está vetado ao abandono. E, portanto, isso sim são situações que comprometem. A Praça de Torres.
que foi também ela adquirida, os setubalenses estão a pagar e, como nós conseguimos demonstrar há bem pouco tempo, é um espaço que está também ao abandono, sem qualquer tipo de projeto e de perspectiva de futuro como o IMA Parque. E, portanto, são estas decisões erradas no orçamento municipal que comprometem efetivamente o orçamento municipal ou a gestão municipal, o pagamento de juros, o exagerado pagamento de juros por atrasos que a Câmara Municipal de Setúbal está obrigada, o incumprimento com os fornecedores e com os prestadores de serviço, em que a Câmara Municipal de Setúbal efetivamente não consegue cumprir, e portanto tudo isso é que leva a má gestão que nós acusamos, é que leva efetivamente a possibilidade desses problemas. Não é a redução, obviamente, do IMI nem da participação variável de IRS. O Centro de Saúde de Azeitão está concluído, mas não tem previsão de abertura. Como é que vê esta situação enquanto vereador e deputado à Assembleia da República pelo PS? Bem, nós temos que ter muito rapidamente dizer que na questão da saúde, e temos vários problemas, e daria, portanto, aqui outra entrevista, nós temos em Setúbal, efetivamente, uma resposta a nível de investimento. A construção do novo edifício das urgências no Hospital de São Bernardo, a construção da nova unidade de psiquiatria também em Setúbal, no Centro Hospitalar de Setúbal, e os centros de saúde, o Centro de Saúde de Azeitão, do bairro do Liceu e da Bela Vista, que são projetos estruturantes para o Conselho na área da saúde. Nós não nos podemos esquecer que há uma reestruturação em curso a nível da saúde. E o facto de o Centro de Saúde de Azeitão, que foi uma promessa que, em colaboração, obviamente, entre o Governo e a Câmara Municipal, mas que é suportado por fundos da Administração Central e fundos europeus, está, neste momento, pronto a ser aberto. Estamos pendentes, obviamente, de toda esta reestruturação que está a ser feita dentro do Serviço Nacional de Saúde e que irá contribuir a médio prazo para uma resposta mais eficaz. Não, aquilo que neste momento nós temos é uma reorganização dos serviços e, portanto, com essa reorganização dos serviços, o Centro de Saúde de Azeitão irá ser aberto. Está a falar da Unidade Local de Saúde. Exatamente. Para terminar, espera ser eleito de novo deputado ao Parlamento nas legislativas de 10 de março? Eu tenho a convicção de que vou ser reeleito deputado na Assembleia da República, mas isso obviamente depende do voto dos portugueses, e neste caso aqui dos tubalenses, no distrito, desde Almada até Santiago do Cacém, incluindo aqui a nossa capital distrito, Setúbal. Depois, a meio do mandato, teremos eleições autárquicas, sensivelmente, a meio não, antes ainda, em 2025 teremos eleições autárquicas. Se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, optará por exercer o cargo no município e abdicará da Assembleia da República? A primeira questão é que com a rapidez com que as coisas estão a acontecer a nível da ação política é difícil fazer previsões e, portanto, depois destas eleições legislativas ninguém garante que passado menos de 8 ou 9 meses estejamos outra vez em eleições legislativas e, portanto, nós não conseguimos fazer essa previsão. Agora há uma coisa que é garantida. Mas há uma coisa que é garantida. Não fujo à questão. Obviamente que, e acredito que vou ser eleito deputado na Assembleia da República. E se o partido decidir em Setúbal que eu serei novamente candidato à Câmara e vencendo as eleições o Partido Socialista, como nós acreditamos que vamos vencer, que o Partido Socialista irá criar um novo rumo no Conselho de Setúbal, na afirmação de Setúbal, como disse, como capital distrito, não tenho dúvidas nenhumas que irei assumir, e se for eu o candidato à Câmara Municipal de Setúbal, sendo eleito Presidente da Câmara, obviamente que irei assumir esse mandato. Isso não há dúvida nessa questão. Obrigado, Fernando José, vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Setúbal. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.